torcedor, olha só, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal, ativa o sininho e, claro, dá muito like nesse vídeo. Acabou agora há pouco no estádio dos Aflitos, Náutico 1, a equipe também do CSA 1. E a gente vai detalhar para você como é que foi essa partida, né? Um jogo que, de momentos, tanto no primeiro tempo como também no segundo tempo, a equipe do Náutico que começou fazendo um jogo equilibrado, logo no começo, mas quem teve as melhores chances na primeira etapa da partida foi a equipe de Alagoas, né? A equipe dos alagoanos. O time do CSA acabou tendo aí, depois do primeiro chute que a equipe do CSA dá, aos 3 minutos, foi o Lucas Perry, que por sinal foi o nome do jogo, né? Se você pegar os melhores momentos, você vai ver que o Lucas Perry apareceu bastante e segurou esse empate, né? E que poderia ser uma derrota para o time do Náutico, que poderia complicar ainda mais a vida do Náutico na tabela de classificação, né? O Náutico, com a derrota quando terminou o primeiro tempo, estava ali já na zona de rebaixamento, né? Então esse empate acabou tirando o Náutico, deixando o Náutico na 13ª colocação. A gente encontrou, quem acompanhou a partida, né, pôde observar que o Náutico teve algumas dificuldades, principalmente pelo lado esquerdo, né? O Ailton assumindo esse lado esquerdo, mas ainda deixando a desejar. O time do Náutico também tinha alguns problemas no meio de campo, né? Aqui, o meio de campo que eu tinha até falado, quem acompanhou o pré-jogo viu que eu disse que a provável escalação do Náutico poderia ter o Ralf, Raulney e Jean Carlos. Isso aconteceu, né? Mas assim, deixou um pouquinho a desejar. O Jean Carlos também muito apacto, muito abaixo, né? Melhor dizendo, do que pode oferecer na primeira etapa, mas mesmo assim foi o jogador mais agudo, mas quem teve as melhores chances foi sim a equipe do CSA. Inclusive, faz um gol aos 24 minutos, né? Saiu o primeiro gol, e antes de já tinha tido uma bola que o Raulney perdeu, e o Didira pegou, deu um chutão, e o Lucas Perry defendeu, e na sequência do lance sai o gol. Um gol que sai do escanteio, passa por todo mundo, né? E todo mundo fica olhando, fica ali sem aquela atenção, né? E um bate e rebate, e o gol sai do jogador Giba Santos. Ali a equipe do CSA fazia o seu primeiro gol na partida e estava vencendo, né? Foi vencendo. O Náutico, no primeiro tempo ainda, teve algumas dificuldades. O time do CSA poderia ter ampliado o marcador, poderia ter sim ampliado o marcador, teve algumas chances, mas o Náutico dá uma melhorada depois que leva o gol. Depois que leva o gol, o Náutico foi mais incisivo, conseguiu ter chances de poder até empatar a partida, mas acabou não empatando. E com isso, né, o Náutico foi para o segundo tempo, perdendo aí por 1-0, valha dos torcedores presentes ali nos aflitos, valhando, né, os jogadores, cobrando mais uma atitude do jogador. O Náutico explorou bastante também as bolas alçadas, né, as bolas longas também, já que o Náutico não conseguia sair trabalhando a bola, então estava explorando esses lançamentos, mas esses lançamentos não estavam dando retorno, não estava sendo positivo para o Náutico, né? Foi perceptível isso, né? O time do Náutico também era um time um pouco afobado no primeiro tempo, né? Tinha uma afobação enorme, né? Acho que quando leva o gol, começa a ficar mais afobado, a torcida começa a cobrar, então isso vai batendo na cabeça dos torcedores, vai batendo também na cabeça dos jogadores, a pressão vinha. Tinha também uma parte da torcida que estava calada, isso não é legal. Acho que a torcida tem que criar uma pressão, né? Porque o Náutico é conhecido por ter um caldeirão, e o Náutico vai para o segundo tempo perdendo por 1-0. Quando chega o segundo tempo, o Roberto Fernandes faz 2 mudanças logo de cara, né? Tirou o Niltinho, que não estava bem, foi um jogador a menos, na minha opinião, né? Não jogou bem, e colocou o Pedro Vitor, e também tirou o Luiz Felipe e colocou o Leandro Carvalho. Esse foi as mudanças que o Roberto Fernandes ele faz logo de cara no segundo tempo. Depois o Náutico começou em cima, é bom que a gente destaque isso, o Náutico foi para cima, o Náutico precisando empatar, né? Claro que tinha que partir para cima, e com isso brechas foram aparecendo na defesa do Náutico, né? E o
o goleiro do Náutico ia fazendo aí, fez um bom jogo, né? Fez boas defesas, até no finalzinho também ele faz uma boa defesa e ia garantindo ao Náutico pelo menos naquele momento só um 1-0. Né, que poderia ser ainda pior, ele fez boas defesas, o Náutico foi para cima, foi criando brechas e a equipe do CSA encontrando portas para poder usar o contra-ataque a seu favor. O Brian, rapaz, o Brian sofreu uma lesão, ele estava muito bem na partida, é uma opinião minha, estava bem na partida, sofreu uma lesão, inclusive uma lesão, né, no lado, na perna direita, que é onde ele já sofreu essa lesão. A gente vai esperar agora aí a assessoria de imprensa do Náutico para informar de fato o que foi que aconteceu. Ele acaba sofrendo a lesão e no seu lugar vai entrar o Vitor Fernandes. O Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz ele entra aos 15 minutos. Aos 15 minutos, o Vitor Ferraz entra. E guarde bem esse nome. Também aos 28, o time do Roberto Fernandes tem outra alteração. Ele tira o Ralf e coloca o Richard Franco. Tira o Ralf e coloca o Richard Franco, para fazer a mesma função que estava fazendo mesmo. Ele só queria para dar um sangue novo no jogo. E o Náutico foi para cima, partiu para cima, e até quando esse gol sai aos 39 minutos, com o Vitor Ferraz, fazendo seu primeiro gol com a camisa do Náutico. Ele entrou bem na partida, uma batida de escanteio pelo senhor Jean Carlos, que por sinal no primeiro tempo não foi tão bem, mas já no segundo tempo ele apareceu bastante. Ele cobra o escanteio e vai direto na cabeça ali do Vitor Ferraz, que empata a partida e o Náutico evita a derrota naquele momento, e conseguiu aí ficar no 1-1. O Náutico poderia até ter vencido, porque teve chances também de ampliar o marcador, até de empatar antes desse gol sair, do Vitor Ferraz aos 39 minutos. Teve algumas chances com o Jean Carlos, mas quem empatou a partida mesmo foi o Vitor Ferraz aos 39 minutos. Com esse resultado, o Náutico chegou à 13ª colocação e tem 8 pontos no campeonato, e na próxima quinta-feira enfrenta o Ituano às 21h30 fora de casa. O Náutico, que desde que ganhou o bicampeonato não consegue vencer. O Náutico é um time que ainda não venceu após ser bicampeão pernambucano. O Roberto Fernandes terá que trabalhar mais com essa equipe, terá que estudar, ver o jogo de hoje. O Náutico cometeu falhas, oscilando bastante também, um pouco atabalhoado, em alguns momentos, afobado. É um time que às vezes a desconfiança acaba sendo maior, porque a gente não vê um time que consegue ter de fato assim, o domínio da partida quando joga em casa. O Náutico não foi o senhor da partida no primeiro tempo. Já o segundo tempo o jogo virou, o Náutico foi melhor. Era até merecedor da vitória, mas ficou apenas no empate, que foi o menos ruim. Se tivesse perdido, dormiria hoje na zona de rebaixamento, no Z4 da Série B. Mas como empatou, está na 13ª colocação com 8 pontos. Agora se preparar para enfrentar a equipe do Ituano, fora de casa, um jogo complicado que o Náutico vai ter e terá que recuperar os pontos perdidos em casa, fora de casa. É assim que acontece. Você não joga bem em casa, então terá que recuperar esses pontos fora de casa e voltar a vencer. O Náutico precisa voltar a vencer. Primeiro tempo do Náutico ruim. Começou a fazer um jogo equilibrado, mas depois perdeu todo o controle do jogo e o time do CSA foi melhor. Segundo tempo, perdendo a partida, teve que se lançar a ofensividade e com isso o time tomou alguns contra-ataques ali da equipe do CSA. O CSA, que estava 4 jogos sem vencer, conseguiu um ponto importante para eles, principalmente porque eles saíram da zona de rebaixamento. E o Náutico consegue um ponto que poderia ser 3 ou nada, porque pelo caminhar que estava a partida, o Náutico poderia ter saído com a derrota. Mas é isso, a vitória não aconteceu, mas o Náutico empatou em 1-1 e agora se prepara para enfrentar a equipe do Ituano na quinta-feira, dia 26, às 21h30, fora de casa. É esse, torcedor, dê moral pra gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilhe também e não esqueça de ir no nosso Instagram, que é o @canal MSTV. Um abraço e até qualquer hora. Fui!